novo PoaCast. Boa tarde, bem-vindo ao novo PoaCast. Eu sou Rejane Teixeira. Vamos conversar um pouco com Igor Dalbó sobre os problemas de Porto Alegre, o que o novo tem a nos oferecer, ideias e soluções para nos oferecer. Igor. Tudo bem? Boa tarde, Rejane. Muito legal estar aqui contigo, conversando um pouco sobre o novo, o diretório, as políticas municipais e tudo que está acontecendo na nossa cidade, o que aconteceu o ano passado. Eu já faz bastante tempo que eu atuo junto ao partido, sou filiado desde 2019, fui presidente do diretório de Porto Alegre em 2024, até 2024 de 2023, fevereiro eu assumi, até fevereiro de 2024, foi um período ali, foi março de 2023 até fevereiro de 2024, um pouco menos de um ano ali, num período bem difícil do partido, eu acho que é um período assim que talvez a gente possa até conversar um pouco sobre isso. Foi um momento de um racha interno, de uma divisão interna muito forte com a saída do Amoedo após a eleição e que a gente brinca, uma debandada geral do partido que ocorreu de forma ainda mais forte, ainda mais marcante aqui na nossa cidade, aqui em Porto Alegre, tendo em vista uma estreita relação que tinham de diversos filiados daqui com essa linha mais do Amoedo, que muita gente chamava, inclusive tinha um apelido de amoedista, vamos dizer assim, uma turma amoedista, que houve uma saída grande do partido de número de filiados. Nós chegamos, quando nós assumimos inclusive diretório, nós tínhamos em torno de 150 filiados ativos em Porto Alegre, sendo que nós chegamos a ter perto de 400 ou 500 filiados ativos em determinado momento, uma redução muito grande e tivemos que enfrentar toda essa situação. E eu acredito que conseguimos sair bem vitoriosos. Nós reestruturamos todo o diretório, sendo que toda a diretoria anterior havia saído do partido. O atual presidente, hoje o Zanotto, inclusive era o nosso tesoureiro à época, foi uma pessoa que eu convidei para fazer parte da diretoria e ajudar junto nessa reconstrução. Teve uma atuação bem legal e acredito que foi um período bem interessante assim. Nós conseguimos entregar o diretório em fevereiro com em torno de 300 filiados, ou seja, nós aumentamos, praticamente dobramos os filiados, reestruturamos o diretório que estava sem nenhum filiado à época, sem nenhuma diretoria, não existia, a gente não tinha conta corrente, porque tinha saído toda a diretoria. Não foi um ou dois, saíram 100% da diretoria municipal, a estadual também, mas a municipal, foi a situação que nós pegamos, tinham saído inteira, e nós tivemos que enfrentar isso, e foi algo bem desafiador, assim, mas bem interessante. Igor, vou-te assim, tu estás me passando uma situação, né, onde houve, desde a criação do novo, com ideias, né, inovadoras, ideias dentro do que uma população quer. É o novo, preservando a ética, a responsabilidade com a população, com aqueles votos, né, que se recebe, isso é algo que tem que ser respeitado. E a partir desse momento que o Amoedo saiu, vocês tiveram problemas, a gente sabe, né? No entanto, vocês se mantiveram com o mesmo ideal de respeito a esta população. E dentro deste segmento, né, que nós temos e que me fez vir ao novo por entender do respeito que vocês têm pela população e pelos ideais. O que tu tem a dizer assim de planejamentos ou de ideias
para essa população que está confiando em vocês, a partir desse momento de 2023, desta catástrofe muito triste e desoladora, né? Que pessoas perderam suas casas, perderam seus bens, perderam suas histórias, porque bens você recupera, né? Mas história de uma pessoa é difícil tu recuperar. E dentro desse ideal do novo, o que é que temos a esperar destes governantes? E espero que nos reproduzamos, né? Que seja uma reprodução de ideias de nossas. Sim. Não, o período de 2024 foi algo bem peculiar que aconteceu aqui na nossa cidade, um desastre natural que às vezes muitas pessoas não sabem desse número. Esse número para mim é um número balizador que dá a dimensão do que foi esse desastre natural em termos de número de pessoas atingidas, de população. Ele está em 8º na história mundial. Ele não é o 8º do Brasil, é o 8º do mundo. Então tem o Katrina, tem mais 7 desastres naturais que atingiram o maior número de pessoas, e o de Porto Alegre é o 8º. Não teria lista aqui, mas então isso dá uma dimensão do que foi, da proporção que foi esse desastre natural para todos, e especialmente, claro, aqui em Porto Alegre, tendo ficado em torno de 1/3 da cidade inundada. E em especial o 4º distrito. Eu sou uma pessoa que me criei no 4º distrito. Sempre eu faço a brincadeira, eu costumo perguntar para as pessoas se as pessoas sabem por que é 4º distrito, e muitas vezes as pessoas não sabem responder do porquê que é o 4º distrito, de onde veio o 4º distrito. Ele era o antigo 4º distrito policial, e é por isso que se chama 4º distrito. Inclusive eu morava próximo à delegacia, inclusive, do 4º distrito. Então me criei na região, eu conheço muito a região, uma região que estava num momento pujante, em que inclusive a prefeitura tinha criado alguns incentivos fiscais para que empresas se instalassem na região. Então era um momento que estava pujante do 4º distrito, um momento positivo, bom, que veio a enchente e literalmente levou sonhos, levou empresas diversas. Eu conheço algumas empresas que não voltaram, conheço várias empresas. Eu esqueci de mencionar no início, eu sou o diretor jurídico. Nós temos uma associação dos empresários do 4º distrito, eu sou o diretor jurídico da associação. Então tive uma convivência, além da minha convivência de anos na região, por ter crescido ali. Hoje eu não moro mais ali, mas por ter crescido ali. Eu também sou empresário da região, tenho uma empresa no 4º distrito, e vivi por muito tempo, convivi durante todo o período da enchente. Posso dizer que foi algo que realmente, em termos de número de empresas, eu acredito que tenha sido a região mais afetada do estado. Canoas talvez tenha tido um número de pessoas atingidas. Talvez Canoas tenha sido um número semelhante a Porto Alegre, um pouco maior em algumas estatísticas. Eu já vi números de que Canoas teria tido mais pessoas atingidas do que Porto Alegre, por conta de alguns bairros inteiros que foram, Matias e alguns outros bairros que foram atingidos. Mas Porto Alegre, e em especial o 4º distrito, certamente foi a região que tinha maior quantidade, número de empresas atingidas. Então uma região que foi bastante devastada e sofreu muito com a enchente. E hoje é algo que a gente vem batalhando, inclusive, Regiane, e o Novo vem batalhando muito por isso. É uma das bandeiras, inclusive, do nosso deputado estadual, Camozato, de que não seja esquecida a essa discussão sobre o sistema de proteção de Porto Alegre, mas não só de Porto Alegre, de toda a região metropolitana atingida pela enchente ao longo dos próximos anos. Você está me falando, assim, né, da sua história, do que você está fazendo. Era exatamente o que eu gostaria que eu ia te perguntar. A partir de 2023, nós tivemos, vamos ver se eu tenho, assim, se eu estou certa no que eu estou te dizendo,
nós tivemos, durante todo esse período, né, desta tragédia que nos atingiu, nós tivemos uma omissão completa, município, Estado e União. Né? E a gente contou com a população e o Novo, neste momento, que momento vocês criaram essa associação? Por espontânea ou porque viram que se não fosse o Novo, né, não tomasse a iniciativa, a tragédia continuaria ou pioraria se essa população, esses empresários, esses grandes empresários, pequenos empresários, médios, não... Foi neste momento que vocês decidiram, então, tomar a iniciativa. O quarto distrito, ele tem... Vou bater muito no quarto distrito, é uma região que eu gosto Sim, muito, eu também mas moro tivemos ali. algumas outras áreas também, mas essa, para mim, é uma das peculiaridades legais ali da região. Eles têm uma mixagem de empresas que não são só pequenas empresas. Tem pequenas empresas, médias empresas e algumas grandes empresas instaladas ali na região, indústrias e algumas outras, que tem um faturamento até bem impressionante, assim, que nem todo mundo conhece. E o que eu posso dizer é que todas foram impactadas diretamente e a associação surgiu, então, dessa preocupação, dessa demanda pela falta de segurança, pela falta de realmente por uma completa ineficácia do sistema de ineficiência, ineficácia do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre, que inundou toda a região. Tendo em vista isso, surgiu então a associação realmente de reuniões que ocorreram dos próprios empresários. A gente começou no União, a primeira reunião foi no União, eu fui na reunião e nós dali organizamos uma comissão e eu inclusive redigi o estatuto da associação e tocamos isso de uma forma para que o principal norte da associação é realmente a tentativa ou, vamos dizer assim, um monitoramento do ente público para que algo semelhante não venha a acontecer. Então essa é o principal mote, a principal ideia da associação. E o Novo, ele esteve presente em quase todas as manifestações e eventos da associação, é muito próximo. Posso citar Ramiro Rosário, o próprio Felipe Camozato, Thiago Albert, entre outros. Pessoas, aí esses são os eleitos, mas nós temos diversos aqui, que daí se eu citar nome eu vou cometer gafes, porque eu vou lembrar de uns, não vou lembrar dos outros, e aí isso dá problema. Então, de todas as pessoas que compõem e que fazem parte do nosso partido, todos os filiados de Porto Alegre, têm essa vontade de fazer o certo, de buscar o que é correto e de buscar políticas corretas. Isso também sempre foi um norte do Novo. É um partido liberal, é um partido de direita, é um partido que tem princípios e valores bem fortes e isso não é inegociável, como muita gente defende o próprio partido, mas além disso ele é um dos poucos partidos que briga muito pelo que é o certo. Então deixa muitas vezes de lado aquela questão que a maioria dos partidos pensa, a maioria dos políticos pensa, que é aquela política de 4 anos, que é o exemplo claro aqui de Porto Alegre. Uma política de 4 anos, dificilmente tu vai fazer um sistema realmente eficiente contra enchentes em Porto Alegre. Tu precisa de mais tempo, tu precisa de 4 anos talvez só de estudo efetivo para conseguir fazer um sistema que realmente funcione. Enfim, isso é um exemplo, não sei se são 4 anos, talvez pudesse ser mais rápido, mas o mais importante é que é uma política que tem que ser pensada, que tem que ser estruturada e bem feita, e a gente vê que está ficando um pouco de lado, já vem sendo menos debatido, menos conversado. Hoje se fala muito em reconstrução, mas o sistema de enchentes é algo de defesa contra enchentes é algo que
tem sido muito menos falado, muito menos conversado no meio político. E é uma preocupação grande, não só de toda a associação, como dos nossos mandatários hoje, também aqui no Estado e principalmente em Porto Alegre. Assim, essa associação, né, surgiu do voluntariado e da vontade do Novo com pessoas que estavam totalmente desamparadas, desestruturadas e até pode-se dizer que desesperadas, porque ninguém conta com o que aconteceu e muitos, né? Eu vou só, desculpe te interromper, Gina, só vou fazer uma correção na tua fala. A associação não tem vinculação com o Novo. O Novo, os políticos do Novo eu ia te perguntar, sempre... desculpe. Não, assim, que eu vou te perguntar, porque eu fiquei não, curiosa. É que só essa vinculação depois... Não, vamos explicar, né, para não ficar como muitas atuações viram uma bola de neve. Um diz uma coisa, é tipo aquele que diz, ouviu de alguém, que ouviu de alguém e no fim ninguém sabe nada. Isso. E vira uma confusão, né? É exatamente o que eu quero saber. Esta associação, sendo assim, tu és do diretório do Novo, eu entendi, né, Regiane? Eu era. Não, era? Tu não estás, não? Hoje eu não faço parte mais do diretório. Do diretório. Eu me afastei. A nossa gestão, eu fui presidente do diretório de março de 23 até fevereiro de 24. Então, mais uma vez, confirma a ética que eu tenho do Novo, né? E das pessoas que estão no Novo, porque tu te afastou para fazer um trabalho para não ficar vinculado e que não é o interesse. Então, me fala desta associação, assim, quais são os procedimentos e o que vocês estão buscando e onde vocês estão buscando ajuda para esse 4º distrito, essa população que ficou realmente arrasada. Pois então, a associação ela surgiu então de uma iniciativa dos empresários ali da região do 4º distrito e a ideia principal, o mote principal, como eu havia mencionado, é justamente impulsionar o poder público ou cobrar, enfim, seria um misto de cobrança com impulsionamento para que as obras e o sistema como um todo de proteção contra enchentes de Porto Alegre fosse uma obra que realmente ocorresse, que realmente nós, empresários do 4º distrito, pudéssemos ter o mínimo de segurança de que algo semelhante não viria a acontecer novamente. Essa inclusive, isso está nas diretrizes, no início ali no estatuto, uma das principais metas, ou um dos principais motivos pelos quais se criou-se a associação seria esse é o principal objetivo, diríamos assim, buscado pela associação, entre outras questões que aí dizem respeito à divulgação do 4º distrito e dos empresários e dessa diversidade de culturas que temos ali por parte de diversos tipos de empresas que nós temos na região. Temos, como toda associação recém-criada, assim, ainda mais em um momento de turbulência e política, até por algumas questões internas propriamente dita da associação, vinculadas inclusive à ética. Hoje a associação não está, vamos dizer assim, andando como se imaginou lá no início. É uma questão realmente, diríamos assim, seria mais ou menos, vamos ver se eu consigo, se nós conseguimos, né? A associação foi criada, né, em razão desta tragédia, de povo pelo povo, como a gente sabe o que aconteceu desde o início. Então, os empresários, né, que criam frentes de trabalho, além de seu próprio sustento, eles criam. E a associação entrou pelo povo, para nós melhorarmos o nosso ambiente,
e termos uma força diante dos órgãos públicos, porque ela é uma associação, ela tem estatuto, ela tem força para buscar, e vocês, neste momento, estão encontrando dificuldades nos órgãos públicos. E é engraçado isso, porque exatamente, às vezes, isso explica algumas questões, até ajuda a explicar ou elucida algumas questões de como realmente a união de pessoas é algo que é difícil, assim, é algo que nunca é simples. Reunião de mais de 2, 3 pessoas, tu chegar a um senso comum, a uma ideia comum, é algo muito difícil. Envolve várias opiniões diferentes, várias situações diferentes, e hoje nós temos dentro da associação exatamente algumas pessoas que querem cobrar muito do serviço público, existem algumas pessoas que não querem tanto essa cobrança por algumas questões que nós não entendemos exatamente, mas algumas conquistas já foram realizadas lá, como por exemplo a gente conseguiu reduzir o IPTU de 2024 para todas as pessoas atingidas na enchente. Estamos, a redução do de 2025 também, houve um desconto de 2025. Então são algumas pequenas conquistas que nós conseguimos, e foi muito, obviamente não foi só a Associação dos Empresários do Quarto Distrito, mas foi uma briga que nós compramos muito, indo na Câmara, brigando com os vereadores, impulsionando, dando impulso a essa discussão. A gente tem brigado, ainda não foi feito, mas a gente não conseguimos ainda, mas nós estamos brigando pelo valor venal, uma revisão do valor venal, que talvez entre ainda em relação ao plano diretor, que vem sendo discutido em Porto Alegre, dos imóveis daquela região, porque é indiscutível o fato de que perderam valor todos os imóveis daquela região. Então são questões que vêm sendo discutidas, que vêm sendo conversadas na associação. E falando na relação humana, né? Pessoas são diferentes, pessoas têm ideias diferentes, e que bom que é assim, né? Que todos possam ter sua opinião, mas também as pessoas têm que dizer direitos e deveres. Todos temos direitos, todos temos deveres, mas nós temos que caminhar pelo mesmo caminho para chegar a um consenso que seja bom para todos, mesmo sabendo que pessoas são diferentes, ideias são diferentes, e como tu mesmo bem disse, né, que alguns ficaram satisfeitos, outros querem um pouco mais, e eu acho que tu estás no caminho, e a associação que vai passar para essas pessoas, que nós não podemos simplesmente receber, tá bom, você vai ter uma ajuda, e essa ajuda virar perpétua, e a pessoa continuar lutando sozinha, sem apoio. E o Estado é para nos apoiar. Por quê? Porque ele estabelece uma maneira de a contribuição, que é uma contraprestação, né? Eu te dou condições e você me devolve em impostos. Então eu tenho que ter uma condição para te gerar impostos. E se tu não me prestação, eu não vou gerar imposto e vai virar uma confusão, né? O Brasil hoje, nessa parte de tributação e diríamos assim, na parcela da população que responde pelo PIB, realmente beira a insanidade, assim, eu diria. É algo bem diferente do que acontece em alguns países desenvolvidos, nem se fala, mas às vezes até aqui na própria América Latina, em outros países. Hoje, digamos assim, a carga tributária que recai sobre o empresário, ela é demasiadamente alta, e até é uma das coisas, é engraçado isso, porque o novo, apesar de todos, houve algumas discussões, mas para te ver como o novo tem coerência nas suas votações,
a maior parte do partido, com algumas votações contrárias, mas a maior parte do partido votou favorável à reforma tributária, porque a reforma tributária ela diminui, apesar de aumentar para os prestadores de serviço, por exemplo, é uma reforma bem pesada para os prestadores de serviço, para os empresários, para as empresas, ela não deixa de tirar, principalmente a indústria, né? Ela não deixa de tirar um pouquinho dessa sobrecarga tributária. Pouco, muito pouco, e já assim revisitada por diversas normas que já foram, diríamos assim, desidratadas nessa reforma ao longo desse período, desde a aprovação da reforma. Mas o Novo, em sua maioria, votou a favor da reforma tributária, mesmo sendo um projeto do governo, diríamos assim, por justamente essa reforma tributária ter iniciado lá atrás por uma discussão, inclusive, do partido. Essa discussão surgiu da reforma tributária, de uma redução do número de tributos a serem cobrados, para isso formar uma clareza não só para os empresários, que normalmente arcam com a maior parte dos tributos, mas também para a população em geral ter um tributo. Vem na nota fiscal, esse tributo nós estamos pagando quando a gente está comprando. Então isso facilita muito uma eventual... e é aquele tributo, só aquele. Enfim, essa era a ideia inicial, né? Uhum. Mas que já foi criados mais dois, mais uma meia dúzia de exceções, e já... Isso que eu digo com essa questão de já se desidratou um pouco. Eu não sou tributarista, mas a gente acaba convivendo um pouco e vendo as coisas que acontecem, mas isso demonstra um pouco também a parte ideológica do partido. Digo, o Partido Novo é um dos poucos partidos, se não o único hoje no Brasil, que briga muito pelas suas ideias e por aquilo que ele acredita. Muito mais do que propriamente quem está no governo, quem não está. Hoje, sim, o Novo continua fazendo oposição ferrenha ao PT, da PEC da blindagem, que o Novo votou contrário à PEC da blindagem, apesar de a gente saber toda a discussão que aquilo era mais uma proteção realmente para poder se votar a anistia, que é algo que diga-se de passagem, já deveria ter sido votado há muito tempo. Então, essa PEC da blindagem, o Novo votou contra, porque via ali coisas que poderiam afrontar ao que o Novo acredita. Sim, observando, né, esta PEC da blindagem e deu um boom quando o Novo votou contra. Mas é que nós temos que ver que não é simplesmente a blindagem que vai resolver o problema. Porque a anistia está na Constituição, que muitos de nós, inclusive o Novo e alguém que acredita, nós temos que respeitar. Nós temos uma Constituição. Se ela está defasada, se ela não está, ela está vigente. Né? Então ela deve ser respeitada. Muitas vezes você ouve certas decisões e você pensa, ou eu estou num nível de ignorância tão grande que tenho que voltar para o banco da escola, ou eu fiquei doida, né? Mas realmente a PEC da blindagem foi um tiro para talvez, quem sabe, pode ser um dia acertar. E o Novo sim manteve a ética e o entendimento de que naquele momento ela seria pior, em vez de que pretendiam melhorar, né? Então são certas coisas. E o mesmo que estamos fazendo com esta esperança de pessoas que vai dar, quem sabe, pode ser, e foi o mesmo coisa. Vamos esperar a blindagem? Tipo, vamos esperar uma ajuda? Não é assim que se resolve. Vamos estudar muito o assunto para a gente chegar num denominador comum bom para todos. E assim, Regiane, tu, até por trabalhar também, ser uma operadora do direito, assim como eu, tu convive muito com essas decisões judiciais. Eu imagino que de forma assim, eu tenho convivido muito com algumas decisões que tem, inclusive, o Dr. Pedro, filiado do Novo,
fala muito sobre o ativismo judicial vigente hoje no Brasil. O ativismo judicial, eu acredito que seja talvez um dos piores problemas que nós temos enfrentado, só que é um problema tão alicerçado, tão... Ele iniciou, né, assim, muito lento, muito leve, e ninguém ninguém deu bola, ninguém deu ênfase, e ele foi. E isso, para nós operadores, e talvez o Dr. Pedro também sinta, isso te machuca. Porque ninguém escolheu porque, eu vou ser isso, porque eu vou conseguir isso. Não, a gente escolhe uma profissão dentro do que o teu coração e da admiração que tu traz naquela profissão. Porque se tu não admirar aquilo que tu faz, vai fazer outra coisa. Porque tu não vai fazer bem feito. E esse ativismo a que o colega se refere, muitas vezes te causa um trauma. Porque você não... Mas eu estou lendo, eu escrevi dentro daquilo, dos princípios gerais do direito, aquilo que nos foi, desde que a gente conhece, né? Aí tu fica sem uma... E isso é lamentável que esteja acontecendo. São decisões, são muitas decisões, e isso, o próprio Leonardo Lamac, nosso presidente da OAB aqui do Rio Grande do Sul, defende muito isso. Muito. Quando tu vê um juiz da Suprema Corte, como Alexandre de Moraes, que toma decisões completamente alheias à Constituição e ao direito e a própria, diríamos assim, o ordenamento jurídico, e decisões anteriores da Suprema Corte, e praticamente cria questões novas, situações novas, uma criação, diríamos assim, judicial, por meio justamente de um ativismo judicial. Sim. Isso acaba enraizando outras, ou dando margem para que outros juízes de primeira instância, eventualmente até de segunda instância, sigam o mesmo caminho, porque eles enxergam a Suprema Corte seguindo muito pouco a Constituição, margeando, tomando decisões que fogem a decisões históricas da própria Corte, e tendo em vista isso, se está tudo acontecendo dessa forma no STF, por que nós aqui embaixo também não podemos, enfim, tomar decisões que talvez não sejam aquilo que a lei, que está escrito na legislação, que segue a lei, ou a jurisprudência? Existe um fato discutível aqui, vamos criar uma situação. Então, isso traz uma insegurança jurídica total para nós, operadores do direito, que é transmitida através do nosso Poder Judiciário hoje. Isso é uma realidade, é algo que talvez seja origem de diversos problemas que acontecem na nossa sociedade. Eu lembro, assim, o colega lembra, né, quando a ministra Carmen Lúcia, em uma decisão, foi assim, de causar paz, fiquei pasma. Não, só desta vez, não que né, a democracia segue o seu lema, mas desta vez, gente, isso é muito grave, porque ou nós estamos dentro de uma democracia e ela segue, ou você interrompe e modifica para todo mundo. E foi assim, e aí isso ficou, ninguém discutiu, talvez algumas pessoas não tenham entendido a gravidade e a extensão dessas palavras de uma ministra da Suprema Corte. Porque nós temos a democracia, mas desta vez eu vou... Gente, é que nem eu montar um campo de futebol, comprar uma bola da cor que eu quero, convidar os vizinhos e dizer, olha, nós vamos botar 6 goleiras aqui, mas aí alguém diz, mas são 6 goleiras, não são... Não, mas desta vez eu vou permitir 6 goleiras de cada lado, e cada um joga para um lado. Qual é o sentido, né, dessa confraternização? Não existe. Ninguém vai respeitar ninguém, porque todo mundo vai jogar para tudo que é lado. E as outras pessoas que estão vendo, que poderiam seguir, também. Aí tem 6, eu vou comprar 7. E eu vou comprar 8, quando vira uma bola para cada um, e cada um joga do jeito que quiser. E onde ficam as regras, porque o Estado é formado de regras.
Por quê? Porque ninguém pode seguir um caminho só. Nós temos que seguir regras para a boa convivência humana, porque somos todos seres humanos, ninguém saiu de linha de produção, né? Então temos que ter regras para que sejam seguidas e as normas sejam obedecidas. E a partir deste momento virou o que o colega estava dizendo. O ministro julgou única e exclusivamente por, digamos, naquele momento, ódio, pelas regras que ele entendeu pelo ódio dele. Não, por um ativismo. O que uma das coisas que mais me surpreendeu nesse último julgamento do STF, no julgamento diríamos assim, do Bolsonaro e dos demais das demais pessoas ali julgadas, para mim uma das coisas que mais me espantou foi o fato do ministro Fux, que é o único juiz de carreira de todos eles, daquela turma, ter dado um voto e as pessoas se espantarem. Tipo, se existe algum ministro que pode ter legitimidade para contradizer ou para dar um voto em algum sentido, é o ministro Fux, que é um juiz de carreira. Talvez, se nós tivéssemos mais juízes de carreira no Supremo Tribunal e não advogados das partes envolvidas, diríamos assim, ex-ministros das partes envolvidas, e por aí vai, talvez nós tivéssemos julgamentos mais técnicos, ou pelo menos que, diríamos assim, existisse uma discussão, uma pluralidade maior de entendimento, entendimento mais, diríamos assim, menos ideologizado de uma situação que nós estamos vivendo hoje na sociedade brasileira. Então, isso é esse ativismo, eu acho que isso é importante que seja dito e seja conversado. Esse ativismo judicial hoje é um dos problemas muito graves, é algo que tem que ser discutido no Brasil. Inclusive, a solução foi boa ou não foi boa, isso é outra, é algo que nós temos que enfim, começar essa discussão. Mas, por exemplo, o México se defrontou com uma situação muito similar lá. O ativismo judicial estava, segundo, eu não sou um profundo estudioso da área, mas em tese, a situação, pelo que eu li a respeito, a situação do ativismo judicial lá estava tão forte que foi feita uma mudança constitucional onde os juízes passaram a ser eleitos. Não sei se essa seria a melhor saída, eu não sei, mas é algo que realmente talvez é uma discussão que tem que ser iniciada. Tem que ser iniciada no Brasil, sem dúvida. Tem que ser iniciada porque, como eu estava falando em regras, o Código Penal, o Código Civil, o Código do Direito do Consumidor, o tributário, todo ele tem uma regra. Então, o que aconteceu? Nós estamos julgando pessoas num órgão que é totalmente fora da realidade. Vamos usar aquela moça do batom, né? Aquela moça do batom mal tem o 2º grau, se tiver. O porquê que ela está sendo julgada numa corte superior? Se ela deveria estar julgada lá no juiz de 1º grau. Independente da culpa ou não culpa, não vamos entrar no mérito, né? Mas nós estamos falando da constitucionalidade e do direito penal de código. Todo juiz provocado começa ali no 2º grau, no doutor ali, daqui do tribunalzinho, do fórum. Esse juiz vai dar o entendimento dele, vamos proporcionar a este acusado ter graus de jurisdição para se defender. Não, começou tudo errado. Larga lá e para quem é que tu vai recorrer? Ninguém. Uma moça que passou um batom que mal tem um 2º grau. E demais pessoas não discutindo culpa. Porque houveram algumas... Sim, mas vamos fazer o direito. Não sobrepor uma ideologia
porque eu não gosto do partido que eles estavam defendendo, ou daquela cor que as pessoas estavam defendendo. Não, sem dúvida, exemplos de 2 pesos e 2 medidas, isso nós temos inúmeros. O próprio STF já foi, a mesma estátua que foi pichada de batom já foi sangrada, já foi, enfim, já sofreu algumas situações na qual as pessoas nem penalizadas foram. E mesmo que, como tu estava dizendo, independente da questão de culpa ou não, e de ter ocorrido a situação ou não, isso não justifica uma pena de 17 anos, 16 anos. São penas que dificilmente uma pessoa que cometeu um homicídio, latrocínio, crimes assim que, na minha opinião pelo menos, e acredito crime que contra a vida? É um crime contra a vida, que é um bem, enfim, aqui já começa a discussão política aqui, né? Mas enfim, o crime contra a vida, que é algo gravíssimo, que é uma pena, imagina, pena capital, pena capital, e isso não tem como tu criar uma linha de raciocínio que justifique uma pena dessas para uma pessoa que pichou algo de batom. Então, eles estavam ali lutando pela desconstituição do Estado. Exato, mas tem termo. Bom, enfim, eles estavam ali lutando diríamos assim, mesmo que houvesse essa discussão sobre o Estado democrático de direito, e é uma discussão válida, eu acho que só pelo fato daquelas pessoas estarem ali desarmadas, diríamos assim, ou seja, é aquela famosa, existe uma comparação que é muito evidente no direito, que não precisa ser um penalista, eu não sou, para fazer essa comparação do crime impossível. É um crime impossível, é impossível que meia dúzia não, mas independente do número de pessoas vão lá, eles não vão derrubar o Estado democrático de direito por estarem lá. Então elas serem acusadas disso e condenadas por isso é algo que, no mínimo, vamos dizer assim, uma interpretação, que nem eu falei, não precisa ser um penalista, basta que tu tenha um conhecimento básico da ciência jurídica, do direito, para entender que isso não faz nenhum sentido. Sim, as pessoas ali foram condenadas por ter algo que existe no direito penal. Aquilo que tu pensa e que tu deseja não é condenável, não está no tipo penal. Porque até o momento que tu inicia a atuação, ainda não é penalizado. Porque tu pode iniciar um ato de agressão e no meio do caminho tu te arrepender. Tu só vai responder por aquele ato, né? Porque é a desistência voluntária que se chama. Mas o que houve ali, não houve nem início. Documentos para serem, e deve ser, porque o que existe no direito penal, são provas robustas, né? Porque tu estás lidando com a vida de uma pessoa. Uma condenação injusta acaba além de... a gente sabe o que está acontecendo. Uma condenação injusta está atingindo uma família inteira. Não é na primeira, segunda, até a terceira geração, quarta e quinta. Porque tu poderias, talvez, quem sabe... Isso não existe no direito penal. O direito penal é concreto. Existe uma preparação e a partir dessa preparação, quando tu sai para realizar, existe... Risível agora, eu lembrei do fato, não fizeram o fato porque o cara não conseguiu um táxi. Gente, isso é risível. Como é que tu prepara um crime? Se olha, eu vou pegar um táxi, se talvez, quem sabe, eu conseguir. Gente, é risível. Porque quem é que prepara um fato e conta que talvez tu possa... Não, eu vou pegar um táxi. Assim, aí o outro disse 100 mil, né? Parece uma coisa assim, que 100 mil. Com 100 mil, tu manda, né, supostamente, roubar um carro. Então, troca... Se fosse um golpe mesmo, sim. Pessoas do mais alto escalão do exército vai cometer uma bobagem dessa? Não, Regiane, assim, essa discussão, que eu acho que é extremamente válida, a discussão do fato em si ter sido consumado ou não, e algo extremamente, e acho que
o ministro Fux foi muito feliz nas suas colocações, de deixar bem claro, e acho que isso é a grande importância do voto dele, e como eu falei, por ser o único ministro de carreira, indiscutível o fato de que ele tem total legitimidade para dar o voto que ele deu. De que é algo totalmente discutível, para não dizer algo político, que é, de fato, muito provavelmente o que está acontecendo. Enfim, mas independente dessa discussão, eu acho que o que é importante ser salientado, e acho que isso é algo que é comum a todos, e deveria ser, e seria uma pauta que deveria ser, até pela questão da ideologia que é trazida da discussão que normalmente a esquerda traz para esse debate da esfera pública e da penalização, que é uma discussão sobre os direitos humanos e sobre as pessoas em si, quer dizer que os direitos humanos só valem para quem é de esquerda. Para quem é de direita, não vale os direitos humanos, quer dizer que uma pessoa pegar 17 anos por ter pichado de batom, tá tudo certo. Agora uma pessoa... que invadem terras, destrói, matam animais, destrói a casa das pessoas, tá tudo bem. Então é algo que eu acho que isso também é uma parte que é algo que é muito importante ser discutido e trazido para essa discussão. Então, voltando a toda a questão que a gente iniciou, isso que é a questão do ativismo judicial, eu acho que hoje o Brasil está eivado dessa questão de ativismo judicial em todas as esferas. Em todas as esferas. Isso hoje iniciou, talvez tenha iniciado, muito provavelmente iniciou-se no STF, acho que, não sei se com o inquérito das fake news, talvez até antes disso, mas se acentuou ainda mais com o inquérito das fake news, mas hoje é algo que tu vê em todas as esferas. Existem discussões... às vezes questões muito menores sendo decididas por juízes que simplesmente levam em consideração o que eles acreditam. Mas o direito, o operador do direito, como é um juiz, como é um promotor, ele não pode levar em consideração o que ele acredita. Ele até, sem dúvida, ele possui o seu foro íntimo, suas opiniões sobre os mais diversos assuntos, mas ele está respaldado, como a gente bem sabe, pela jurisprudência, pela lei, que são as coisas que devem ser levadas em consideração muito antes de, eventualmente, uma opinião pessoal ou em algo que ele acredite que seja o ideal para aquela causa. Assim como nós vemos, por exemplo, em invasões, como nós estávamos mencionando, ser discutido a questão de o direito à propriedade está ali, mas aquele ali tem tantos imóveis, aquele outro não tem, então vamos discutir aqui isso. Mas, e todo o direito registral e a propriedade e o fato dele ter constituído aquilo, quer dizer que tudo isso é irrelevante e vale, não, vamos sopesar aqui e ver quantos imóveis ele tem. Isso traz uma insegurança jurídica, uma questão de uma insegurança total para os operadores do direito, e isso acaba trazendo nas mais diversas esferas, e no penal eu imagino que a doutora na verdade, assim, se defronte bastante com situações como assim, essas, enfim. Porque, como tu estás dizendo, por exemplo, porque eu tenho nenhum e tu tem 2 ou 3. Muito bem. Aí no momento que eu permito que essa pessoa que não tem nada invada a minha propriedade, eu estou desincentivando criações ou compras e diminuindo o IPTU, porque esse com certeza que vai invadir, ele não vai contribuir em nada, porque ele nunca criou nada. Ele está vendo aquela propriedade bonita, enfeitada e com conforto, mas ele não sabe o que veio por trás, né? O que essa pessoa, esse proprietário passou para construir. O que ele paga para que este aqui possa viver numa cidade com uma infraestrutura, com parques e uma melhor condição social, até da bolsa essa que ele recebe, bolsa isso, aquilo, aquele outro, tem tanta bolsa nesse país que até eu acho que eu quero uma, que já estou lembrando tanta bolsa.
E não, sem dúvida. E eu acho que esse é o grande diferencial, e acho que é justamente o que me fez, em 2019, optar pelo Novo e entrar para o partido e acreditar no partido. E quanto mais eu fico no partido, eu continuo acreditando nos mesmos ideais e vejo eles sendo renovados nos encontros nacionais, nos encontros estaduais e pelas lideranças do partido, é justamente acreditar que a política pode ser diferente. Sim. A política pode ser feita com mais eficiência, com decisões mais voltadas, decisões políticas e linhas de atuação políticas mais voltadas para a eficiência no setor público. Nós temos aqui o nosso secretário de PPPs, José Pirreiro, que tem feito literalmente uma revolução na secretaria no sentido de modificar e criar diversos mecanismos de parcerias público-privadas das mais diversas áreas, desde churrasqueiras em parque, com parceria público-privada, lanchonetes em viadutos com parceria público-privada, questões inclusive que puderam ser resolvidas antigas, como o gasômetro. Agora, novamente, aqui é uma discussão que realmente ali a gente vê como funciona bem essa discussão do gasômetro. É algo que a gente vê exatamente como funciona bem o pensamento da esquerda, diríamos assim, de realmente boicotar algo quando está funcionando, quando está dando certo. É um boicote pontual, não a política, assim como foi a entrega, que seria a entrega, né, da usina do gasômetro, sendo no dia, por uma decisão da Secretaria de Patrimônio da União, enfim, literalmente uma situação meio estranha, que no mínimo foge à normalidade do serviço público, estando o gasômetro concedido desde 1970, se não me engano, à prefeitura, vamos dizer assim, numa decisão de poucos dias, em 2025, à beira que, depois da prefeitura ter gasto 25 milhões com a reforma do espaço, ter feito uma licitação de alguns meses para decidir a melhor proposta de parceria público-privada para gerir o espaço, simplesmente o patrimônio da União requerer de volta. E cômodo. Muito cômodo. Não, né? E casualmente, enfim, existe eu não conheço as pessoas envolvidas, mas fala-se inclusive que hoje o responsável pelo patrimônio da União já teria trabalhado num gabinete da nossa candidata a prefeita no último pleito, candidata do PT. Enfim, então aí realmente é uma outra discussão, mas de qualquer forma eu não conheço as pessoas, então não posso afirmar isso. Mas de qualquer forma, no mínimo foge à normalidade, algo que está desde 1970. Então, mas voltando à questão do pensar diferente, acho que é importante que a gente retome essa questão do novo. Eu acho que isso é muito importante no partido, é algo que é o motivo pelo qual eu entrei no partido, continuo defendendo as ideias do partido e continuo acreditando nisso. Hoje, uma pessoa como o Zema, eleito presidente, seria uma pessoa que faria uma revolução no país. O Zema, ele só não é o melhor candidato dentre todos os possíveis, como ele está alguns quilômetros à frente do segundo. Uma boa comparação que eu faço, e que eu já falei algumas vezes, assim como todo mundo aqui, tanto gremistas quanto colorados, são os colorados por estarem com um pouco de receio, de medo, assim, que isso pudesse se concretizar, do Marcelo Marques ser o candidato a presidente do Grêmio e ser o presidente do Grêmio, assim como a alegria dos gremistas de ver um cara, diríamos assim, com uma capacidade de gestão, de administração muito maior do que as demais pessoas e partes envolvidas,
Então, há um consenso de que certamente ele é o melhor candidato e faria algo diferente, e isso é visto por todos, pelos colorados, por estarem com um pouco de receio por isso acontecer, e pela alegria dos gremistas de pensar que isso poderia acontecer. E isso é algo, eu faço a mesma comparação com a presidência da República, ele está tão à frente dos outros. Igor, algum livro te marcou? Sim, eu até peguei aqui na própria sede do Novo, tem o livro A Lei, de Bastiat. É um livro que me marcou bastante, justamente por eu já ter lido ele mais de uma vez e cada vez tive uma perspectiva nova da importância e de como deveria ser valorizada a lei, que é algo hoje que é completamente diferente da perspectiva que nós temos na sociedade atual, em especial aqui no Brasil. E de alguma forma tu aplicaria ele dentro do Novo? Sem dúvida. Inclusive, eu cito aqui o Thiago Albrecht, que é alguém que defende muito isso. Eu já vi várias vezes, tive discussões com ele. Ele se orgulha muito de ter aprovado, enfim, eu citaria meia dúzia de leis extremamente importantes. E as que ele aprovou são importantes. Tu pode entrar em cada uma delas e discutir, que é como deveria ser. Tipo, as pessoas, nós temos alguns exemplos de vereadores em Porto Alegre que tem 200 projetos de lei, 100 e picos aprovados, 200 projetos num mandato, imagina, tipo, dá quase um a cada 4 dias, um por semana. Não tem nem, mesmo que quisesse ter uma qualidade nesses projetos, não teria como. Então, é bastante utilizado, sim, e a lei ela é para ser cumprida. Então, quando é feito, deveria ser. E o que tu estás há bastante tempo no Novo, dentro do que tu leu neste livro, tu entende que o Novo está aplicando esta ética que vem... Sem dúvida, sem dúvida. Livros como As 6 Lições de Mises, Frederic Bastiat com a Lei, entre outros livros de ideologia um pouco mais liberais, são livros são filosofias e pensamentos muito difundidos e muito utilizados, inclusive, pelos nossos mandatários, sem dúvida. E assim, o que tu diria para nós, né, para pessoas que virem para o Novo e integrarem este partido que pretende dar condições éticas à população, condições de sobrevivência e melhorias dentro do que se propõe? Eu convido todos a conhecerem o nosso partido, virem se informar. Podem entrar no site, nós temos o evento que acontece todo mês aqui no próprio sede do diretório, uma apresentação do partido com nossos mandatários, com pessoas conhecidas dentro do partido que ocupam algumas secretarias aqui do nosso município, que inclusive querem fazer diferente e que acreditam numa política diferente, que querem fazer novo, que querem fazer uma política nova. Então convido todos a conhecer, depois que conhecer, tenho certeza que não sai mais, porque realmente é um partido que acredita que a mudança é possível, que a mudança na sociedade é possível e por dentro do próprio sistema que nós temos. Que bom, assim, foi muito bom conversar, foi muito bom a oportunidade, né, que o Novo... e principalmente porque hoje está uma discussão, né? A mulher não é bem aceita e eu pude presenciar que aqui nós somos extremamente bem recebidas, recepcionadas e temos voz. Então agradeço ao Novo, agradeço a oportunidade e digo às mulheres, venham para o Novo, porque aqui é o nosso cantinho. Muito obrigada. Sem dúvida. Isso é uma política que o Novo tem de longa data. Desde o início do partido sempre tivemos muitas mulheres e o pensamento, pelo contrário, nossa ideia é que o Novo é plural, o Novo é de todos, homens, mulheres, brancos, negros, todos podem compor, fazem parte da nossa ideia, desde que acreditam que a mudança é possível. E a mudança é possível, Regiane. Eu te agradeço aqui pela entrevista, pela conversa. Sim.
E acho que foi um papo bem legal, assim. Foi. Acho que conseguimos discutir bastante ideias do nosso partido. Ideias do partido e principalmente chegamos ao consenso, né, de que somos todos humanos e não temos diferença, exceto a cor, a pele e o gênero, né? Mas existe o direito e existe o dever. E juntando a gente tem a liberdade de ser o que é. Muito obrigada pelo nosso papo e apresentar. Entrevista. Muito obrigada. Tudo de bom.